E aí, galera, como é que vocês estão? Sou eu mais uma vez que estou aqui, mas não é por Conexão Universitária. Nós estamos começando um novo quadro aqui no Pão Diário Universitários e é o Redimindo Profissões. Então, eu quero te explicar como que vai funcionar esse novo projeto. Nós iremos gravar 3 entrevistas durante um mês. Nessas 3 entrevistas, nós iremos conversar com profissionais de diversas áreas, sendo uma delas de humanas, outro de exatas e outro de biológicas. E na última semana do mês, nós iremos fazer gravar um podcast com esses 3 profissionais para a gente conversar sobre os pontos em comum e as divergências das profissões. Mas por que nós iremos conversar sobre profissões? Porque, assim, a gente quer trazer conteúdos a respeito das profissões, das áreas de atuação na sociedade, né? E tanto da parte profissional mesmo, quais são os conteúdos, quais são os assuntos que são estudados em cada uma dessas áreas, mas o nosso foco principal, e até por isso é o nome do quadro, Redimindo Profissões, é como que esses profissionais, eles estando na sua área de atuação, eles podem fazer da sua profissão um ato para a glória de Deus. Então, esse é o nosso objetivo com esse novo quadro Redimindo Profissões. E sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou acadêmico de psicologia, estou no 9º período, pela graça de Deus, quase terminando a faculdade. Fui líder do Dunamis Pockets ali na PUC durante 2 anos e meio, sou da Alcance Curitiba, minha igreja local, da qual faço parte, da qual sirvo, congrego, e trabalho aqui no Pão Diário. E hoje nós temos a honra de ter aqui, né, nesse primeiro bate-papo, outra profissional também aqui do Pão Diário. Eu queria que ela se apresentasse. Losane, por favor, fala um pouquinho sobre quem é você, conta pra gente. Como você já disse, o meu nome é Losane Winter. Eu trabalho no setor de editorial de Pão Diário, né? Então, eu sou uma das editoras dos nossos materiais, inclusive do Conexão Universitária. Eu gosto realmente, até pela questão do tema, né? Eu gosto sempre de dizer que eu sou filha de Deus, né? Sim. Uma cidadã realmente do reino. Eu penso realmente que a nossa identidade, do quem sou eu, parte daí, né? Por Deus Com ser a nossa certeza. origem. Eu já disse o que eu faço, né? E atualmente eu frequento a Calvary Curitiba, que é uma igreja pequena, né? Não é muito conhecida aqui, assim, no Brasil, Uhum. particularmente, mas nos Estados Unidos ela é bem expressiva. Que legal, Losane. Mais uma vez, como eu te disse anteriormente, é uma honra para a gente aqui, dessa outra ala, né, do Pão Diário, né, dos universitários aqui. É uma honra ter você aqui com a gente para esse primeiro bate-papo, né, inaugurando, né, esse novo quadro do Pão Diário Universitários, que é o Redimindo Profissões. E, gente, nós iremos falar hoje sobre redenção. Porque se a gente quer falar sobre redimir profissões, a gente precisa dar um passinho para trás e falar sobre redenção. Então, a gente vai conversar sobre esse tema tão importante para a caminhada com Deus, e a gente vai entender primeiro, né, o que é a redenção, como somos redimidos, para que aí possamos redimir a nossa profissão, a nossa área de atuação na sociedade. E eu queria começar te perguntando, então, Losane, vamos lá. O que é redenção? Conta aí pra gente. É bem interessante, né? Eu, particularmente, eu gosto muito do conceito das palavras. Quem convive comigo sabe disso, por conta exatamente que ela traz essa informação daquilo que eu estou experimentando na Sim. prática, ou que eu vivi, ou então até mesmo do que eu estou proferindo. Né? Uhum. E, em termos gerais, se a gente for para o dicionário, ele diz assim, que é o ato ou o efeito de remir ou de redimir. Até aí não disse muita coisa, Não, não disse né? nada. Não disse nada, a gente continua na mesma. Mas ampliando isso, é tornar a obter.
livrar, libertar, tem a ver com o resgate, né? De libertar, de recuperar, de conseguir algo à custa de certo esforço e de sacrifício. Então, eu até vi uma palavra lá, né, na etimologia da palavra do verbo redemptio, eu acho que eu pronunciei errado isso aqui, que vem de redimere ou emer, que significa comprar, obter ou ganhar. Então, quando a gente faz a junção, desculpe aí o meu latim, né? Mas quando a gente faz essa junção dessa palavra, quando a gente tem esse prefixo, o re, a gente sabe que é algo de novo, né? Então, esse recomprar, então seria essa coisa do recomprar ou do reobter, comprar de volta, obter novamente. Isso quando a gente olha dentro do panorama bíblico, desculpe, Sim. quando a gente vê dentro da narrativa bíblica e a gente aplica essa palavra redenção, a gente não tem como desconsiderar até o que nós chamaríamos de cosmovisão bíblica, Sim, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Sim. Né? Então, a gente percebe que, para a gente entender realmente o que é redenção, eu preciso voltar nas minhas origens, né? Nessa criação, onde eu fui criada segundo a imagem e semelhança de Deus, né? Cada um de nós, e também perceber esse aspecto da queda que trouxe uma perda enorme, um caos total, e então Deus vem e isso explica a necessidade da redenção, ou seja, é Deus nos recomprando, né, nos trazendo de volta para Ele a partir dessa redenção. Então, a gente tem outros aspectos aí também que envolvem a redenção, que ele era usado também como uma libertação para libertar escravos a partir de pagamento. Então, esse escravo é redimido. É interessante também que a gente pode aplicar esse termo quando uma pessoa busca o perdão de outra, ela procura se redimir com a outra quando reconhece que fez algo errado. Então, ela procura se redimir diante dessa pessoa, e quando se reconhece os erros. E também a gente tem aí o máximo, que é realmente essa redenção divina, aonde nós somos, a redenção ela é estabelecida única e exclusivamente como um ato de Deus, uma ação de Deus em favor do homem, em resgatar esse homem, em comprar esse homem criado, né? Por ele mesmo, né? A partir realmente do sacrifício, do preço que foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. Então, não tem como, quando a gente fala de redenção, ignorar esse aspecto, embora seja um termo que possa ser aplicado assim, em outros contextos ou em outros aspectos, mas principalmente dentro daquilo que nós estamos considerando, a gente parte exatamente desse princípio bíblico, e no conceito cristão, dentro daquilo que a Bíblia nos apresenta, a redenção, os privilégios da redenção que nós alcançamos em Cristo, que nos é propiciado por Deus. Sim. Em Cristo, nós temos aí o perdão dos pecados, a justiça e a vida eterna. Sim, pacote completo, né? Não, incrível isso que você trouxe, Losane, porque muitas vezes, num contexto evangélico mesmo, a gente ouve falar de redenção o tempo todo, nós aceitamos sim, né,
pedimos perdão pelos nossos pecados, cremos em Jesus, mas não entendemos de fato, né, o todo da história, né? Porque só precisamos ser redimidos porque houve a queda, né? Porque houve o pecado. E aí, por isso, nós carecemos do perdão de Deus. Nós precisamos nos voltar a Jesus e, através do sacrifício dele, nós encontramos essa redenção, né? Esse perdão dos pecados, assim como você mesmo disse, a justiça de Deus e a vida eterna. E eu acho muito interessante porque você já começou a responder a segunda pergunta, né? Que como podemos ser redimidos? E antes de você me dar a resposta, eu quero comentar sobre uma crença errada que muitas vezes a gente encontra até mesmo dentro da igreja, das pessoas tentarem ser redimidas de uma forma errada mesmo. E como que é essa forma? Porque muitas pessoas não entendem a graça de Deus, né, através de Jesus. E aí, o que elas fazem? Elas começam a fazer coisas para Deus com aquele coração de, não, eu preciso fazer para que eu receba algo. É porque daí se Deus, ele vê o meu esforço, ele vê o quanto eu ajudo os pobres e necessitados, as viúvas, aí ele vai olhar para mim e vai me perdoar e vai me dar o carimbo para eu entrar no céu, né? Então é uma crença errada, mas que a gente vê com tanta normalidade, né, em várias igrejas, se não em todas as igrejas, né, Losane? Mas comenta aí pra gente, como que a gente pode ser redimido de fato? Olhando esse aspecto aí, né, até do que você falou, essa busca por aprovação, né, isso está muito enraizado na nossa história, eu diria, Sim. não só em termos de hereditariedade, mas também de uma forma pessoal, dentro do nosso histórico pessoal, porque eu entendo que o que nós buscamos pós-queda é exatamente ser aceito, compreendido e amado. Então, muitas vezes, para nós, porque o que acontece? Se a gente olha para os nossos relacionamentos, a gente vê que ele é muito baseado na troca, muitas vezes ele é baseado na utilidade. Né? Então, quando a gente olha para Deus oferecendo para a gente essa graça, eu vou ser até redundante, essa graça gratuita, a gente fala assim, não, é muito bom para ser verdade, eu preciso fazer alguma coisa para merecer. Não tem como, não tem como. Graça é graça. E a questão é que quando nós entendemos a graça, quando realmente nós nos encontramos dentro dessa redenção que ele nos oferece, porque uma das coisas assim interessantes dentro desse aspecto de redenção, Sim. que eu acho muito fantástico, é que ele também tem vamos dizer assim, esse conceito de reabilitação. E quando você fala de reabilitação, você está falando do retorno de uma pessoa a uma condição que ela desfrutava antes, mas que perdera, né? Que perdeu. Então, quando você olha para esse lado da redenção, Deus redimindo o ser humano para dar a ele essa reabilitação, ou seja, essa condição de voltar à comunhão com Deus, que tinha sido perdida, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele mesmo, em João 14,6, se eu não me engano, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é que vai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Né? O que não é isso a não ser esse restituir esse homem a uma comunhão, a esse lugar onde ele desfrutava da companhia de Deus antes da queda. Sim. Então, quando a gente... já que uma pergunta está relacionada à outra, né? Então, para a gente ser redimido,
de fato, a gente precisa ir a Jesus. A gente Sim. precisa aceitar o que Deus está nos oferecendo pelo sangue de Jesus, porque Ele está nos oferecendo exatamente essa libertação, esse perdão dos pecados a partir de Jesus Cristo. E como Paulo fala em Efésios 2, que acaba também complementando isso que você comentou. Pela graça, sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, aquela coisa, não há nada que eu possa fazer dentro do meu esforço, dentro do meu obrar para ser aprovado, para que eu me torne merecedor. Porque deixaria de ser graça. Mas um ponto bem interessante, quando eu entendo e me encontro na redenção em Deus, né, por meio de Jesus Cristo, é que, sim, eu vou fazer coisas, só eu vou trabalhar, só que eu não estou fazendo isso para ser aprovada, eu faço porque eu já sou. E daí já existe, isso é uma diferença assim enorme, quando você faz alguma coisa porque você sabe quem você é e aonde você está. Sim. E, biblicamente, por conta dessa redenção, nós estamos aonde? No reino de luz, nós estamos no reino do maravilhoso amor de Jesus Cristo, então, do próprio Deus. Então, é bem interessante quando a gente começa a ter essa percepção de que eu faço não para ser, eu faço porque eu sou. Não, isso é incrível, Losane, porque traz uma consciência, e ainda mais falando da nossa geração, da juventude, né, que o tempo todo, né, se já foi, da minha geração para trás, já foi, o pessoal já estava, assim, completamente em busca de aprovação, imagina agora, né, com todas as redes sociais, com tudo isso, né, do ser curtido, do ser visualizado, né, do ser compartilhado. Isso muda completamente tudo, porque se a gente não traz essa consciência de que nós fazemos porque somos, nós vamos continuar fazendo para tentar ser o tempo todo, e a gente nunca vai conseguir se tornar de fato, porque não é esse o caminho, não é essa a rota, né? Então, eu achei incrível isso que você trouxe, de verdade mesmo. E eu quero recomendar aqui, eu vou trazer uma citação de um livro, e já vou aproveitar para recomendar esse livro, porque eu vou falar bastante dele aqui nas próximas gravações, que é esse livro aqui, Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew, e é um livro incrível para o que a gente vai tratar, falando de sociedade, falando das áreas, né, da sociedade, e esses dois caras, o Michael e o Craig, eles falaram, eles têm uma citação aqui no livro muito interessante, que eles falaram assim: o pecado sobrevive alimentando-se da boa criação de Deus. Ele se prende à criação enquanto a desfigura, deforma, desorganiza e corrompe. Ele usa a própria estrutura e mecanismo da criação para alcançar seus propósitos malévolos. Eu acho essa citação incrível, porque é literalmente a definição de pecado, é pegar aquilo que Deus criou e corromper, e deturpar a boa criação de Deus para objetivos ruins, malévolos. E eu queria te perguntar, Losane, por vivermos em um mundo corrompido pelo pecado, temos a responsabilidade de redimir esse mundo? Conte pra gente. Pode ser que algumas pessoas discordem de mim. Então, normal. Totalmente livres para isso. Mas a minha resposta é não, pois nenhum de nós tem condições de assumir o papel de Cristo. Somente Ele é o Redentor. João 3,16, ele é bem explícito nisso, quando a gente está falando de mundo, né? Nesse contexto de redenção. Porque João 3,16 ele vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Então, nesse conceito de criação e de mundo, nessa questão caótica que ele vive, Uhum. eu acredito que quando a gente olha para fora e vê todos esses efeitos, todas essas consequências, realmente é o pecado ali. É o Sim. pecado imperando, é o pecado dominando em muitas áreas, assim, detonando com a vida de muitas pessoas, inclusive. Porém, quando a gente fala de redenção de pecado, somente Jesus Cristo pode executar isso. Sim. Porque se ele não me convencer por meio do Espírito do pecado, da justiça e do juízo, não vai mudar nada. E Sim. nenhum ser humano tem condições de fazer isso para o outro. Porém, isso não significa que eu não tenha um papel ou que eu não tenha um comissionamento dentro, Uhum. vamos dizer assim, do agir de Deus nesse mundo. Sim. Porque o próprio Cristo ele me comissiona o quê? A ser luz e sal. Sim. Então, isso está dizendo para mim que eu tenho uma responsabilidade de indicar a direção. Eu Sim. indicar a direção para o Redentor e indicar o caminho para alcançar essa redenção. Mas eu não tenho como, de jeito e maneira, assumir ou redimir Uhum. o mundo dentro desse caos que ele está vivendo. O meu papel, pelo menos assim, eu entendo pela Uhum. própria questão bíblica, quando a gente olha para o Novo Testamento, que realmente nós temos que representar o reino Sim. no sentido de ser realmente cidadão do céu e mostrar, e no sentido de sermos tão refletores, vamos dizer assim, da graça de Deus, que isso vai contrastar com aquilo que a Bíblia chama de pecado. Isso, Sim. então, pode trazer, confrontar as pessoas e convidá-las realmente a repensar e a converter, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim. A sua direção, assim, se voltando para Cristo. E é interessante, é, eu até peguei dentro disso uma citação do Tim Keller, Uhum. eu gosto muito dele também, Sensacional. Sensacional. e ele diz assim que compreendendo que fomos criados para ser realizadores designados, a ser portadores da imagem de Deus, ao assumir a tarefa que nos foi dada por Ele de formar uma cultura. Então, aí, Uhum. né, o complexo de atividades, instituições, padrões sociais, ligados à criação e à difusão de belas artes, ciências humanas e afins. Né? Uhum. Mas tudo isso tendo Deus e o seu reino como referencial. Sim. Então, o meu papel realmente é viver o reino, manifestar Deus em meio a esse Uhum. caos, sendo luz e sendo sal, né? Uhum. Não, Dentro dessa sociedade. demais isso, Losane, porque você trouxe clareza para o que nós queremos trazer todas as semanas no Redimindo Profissões, porque a gente consegue ver, e aqui sim a gente sabe que é um ponto de divergência teológica, mas eu também concordo com você e é a linha com que a gente quer seguir aqui, que é o quê? Nós, como seres redimidos, nós iremos refletir a imagem de quem Deus é, aonde quer que nós estejamos, e por isso as áreas da sociedade elas sofrerão a nossa influência por sermos redimidos, porque não adianta de nada com a força do nosso próprio braço, e até o que eu vou comentar na próxima semana com o Christian Brito, quando a gente vai falar de cosmovisão. Não adianta de nada eu, com a força do meu próprio braço, pegar, por exemplo, a minha área da psicologia e querer trazer, impor aquilo que eu acredito e dizer que só da minha maneira funciona.
e eu vou estar achando que eu estou redimindo a psicologia. Não, a forma como eu irei redimir a psicologia é eu sendo um filho de Deus, redimido pelo sangue de Jesus, e mostrando, refletindo essa imagem de quem Deus é, aonde quer que eu esteja, fazendo o que eu esteja fazendo, seja atuando na psicologia, seja trabalhando na igreja, seja trabalhando no pão diário, seja dirigindo meu carro na rua, seja, sei lá, na academia, eu vou estar refletindo quem Deus é. E por isso, pelo fato de eu ser redimido por Deus, através de Jesus, nós tocamos as áreas da sociedade e nós causamos um impacto, nós trazemos sabor, né, por sermos sal dessa terra, e nós trazemos luz porque foi o que Jesus disse que a gente deveria ser, luz desse mundo. Então, eu achei ótimo isso que você trouxe, Losane, porque traz clareza e consciência àquilo que a gente acredita aqui também para a linha com que a gente vai seguir com as profissões. E, Losane, na nossa última pergunta, infelizmente, porque nosso tempo é curto, eu queria te perguntar, quando pensamos, então, sobre redimir as profissões, aí eu já respondi a pergunta, né? Mas, de qualquer forma, eu quero te ouvir. Quando nós pensamos sobre redimir, né, as profissões, isso implica que cristãos ocupem posições de destaque na sociedade para que possam impor aquilo que acreditam ao mundo? Isso, de fato, é redenção, Losane? Obviamente não, né? Você já deu até o seu parecer a respeito, porque quando, para mim, né, a questão dessa coisa aí, né, dentro do geral, quando a gente fala de profissões, até mesmo quando a gente fala desse redimindo profissões, talvez um dos primeiros aspectos que eu deveria pensar é exatamente por que eu escolhi a carreira que eu escolhi, Uhum. o que eu pretendo fazer com ela. Sim. Né? Porque se a gente olha a motivação do nosso coração, com a qual eu me envolvo nas áreas profissionais, talvez eu tenha que realinhar. Quando eu falo Uhum. de reino de Deus, quando eu estou falando de redimindo profissões. Né? Porque se eu sou chamada, primeiro porque se a gente volta na nossa origem, o trabalho surgiu no Éden, ele não é coisa Sim. nova. A gente vê que Deus poderia ter deixado tudo prontinho, mas ele preparou um lugar, colocou o homem lá e falou assim, daqui para frente você faz. E quando na redenção, né, ele nos chama, nos reabilita, nos recolocando nessa posição perdida, que é de ser um cooperador dele na obra que ele está Uhum. executando no mundo, e podemos dizer que Deus está redimindo o mundo nele mesmo, chamando a ser cooperadores enfim, atuando nas mais diversas áreas Uhum. profissionais que a gente tem aí, a gente pode perceber exatamente isso. A minha motivação dentro Sim. da profissão, dentro da carreira que eu abracei, que eu escolhi, ou então que já estou exercendo, ela vai exatamente direcionar a forma que ela tá tomando e a forma como eu estou manifestando o reino de Deus, porque Sim. para mim, não tem como desvencilhar o aspecto de ser inspirado por Deus também dentro da carreira, dentro da profissão Uhum. que eu escolho, exatamente para glorificar o reino de Deus, porque é melhor glorificar a Deus e expressar o seu reino de maneira ampla. Então, a questão é, o que eu faço é certo, mas estou fazendo do jeito correto? Uhum. Eu entendi que realmente é isso que Deus tem para mim, mas eu estou fazendo do jeito correto? Se não está alinhado aquilo que ao próprio padrão divino demonstrado desde já da criação Uhum. e manifestado pelo próprio comportamento de Jesus Cristo nos evangelhos, a Sim. gente vê que tem muitas coisas a serem ajustadas quando a gente fala de redimindo profissões. Sim. Total. Né? Porque a principal coisa aí realmente é
para glorificar a Deus, né, Sim. através do meu obrar, vamos colocar assim, tendo como objetivo de que o bem maior não é para mim, é Uhum. sempre estender amor ao outro, Sim, sempre estender perfeito. amor ao outro. E se você me permite, só para terminar, tem Permito. só permite, é porque eu achei muito interessante uma fala do Moody, e ele Uhum. está lá num dos nossos devocionais, Dia a Dia com Moody, e em um dos devocionais ele diz o seguinte: agora, se somos cooperadores de Deus, há uma coisa que devemos ter, que é amor. Uma Uhum. pessoa pode ser advogada, mas não ter amor por seus clientes, e ainda assim ser muito bem-sucedida. Pode ser médica e não ter amor pelos pacientes, e ainda assim ser um médico muito bom. Pode ser um comerciante e não ter amor pelos clientes, e ainda assim ter sucesso. Mas ninguém pode ser cooperador de Deus sem amor. Não Uau. podemos trabalhar para Deus sem amor. Se não temos amor a Deus e ao próximo, seremos como o bronze que soa ou como o símbolo que Uhum. retine. Se realmente o amor de Deus estiver derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, estaremos prontos ao serviço do Senhor. Então, eu diria que essa fala de Moody ela acaba trazendo um certo padrão Uhum. e bíblico, por sinal, quando nós, então, falamos sobre redimindo profissões. Uau, eu acho que você fechou com chave de ouro, com toda certeza. Você disse tudo, Losane. Eu acho que a gente conseguiu, né, compor aqui e deixar claro, né, para todo mundo nesse primeiro episódio, né, do Redimindo Profissões, que diz a respeito à nossa intenção do coração, né? Por que e para que nós estamos fazendo o que fazemos, né? Trazendo essa clareza, essa consciência porque para que nós venhamos sempre estar lembrando, né, que tudo foi feito por Deus, por Ele, para Ele e por meio dele, né? Então tudo foi feito por Deus e volta para Ele. Então não tem como a gente, né, sair também dessa sociedade, mas tem como nós, cidadãos do reino de Deus, causarmos esse impacto. Então eu queria te agradecer de coração por ter topado participar desse primeiro episódio do Redimindo Profissões. Foi uma honra para a gente aqui estar recebendo você. Galera, se você está aqui nos acompanhando, você não conhece nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários. E se você não conhece o nosso aplicativo, entra lá também e baixa o aplicativo do Pão Diário. A gente tem tanto disponível para Android quanto para iOS. Então, só entrar lá e pesquisar Pão Diário Universitários e baixar e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Gente, queria agradecer você que nos ouviu até agora. Losane, mais uma vez, muito obrigado. E, gente, que Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.